Graças a Deus. Queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero nesta noite cumprimentar a todos os nossos irmãos que nos assistem pela TV Todo Dia, pelo Facebook, pelo YouTube, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com uma boa noite. Deus nos trouxe aqui esta noite porque Ele tem algo especial para a nossa vida. Eu quero expressar aqui a minha alegria em poder, esta noite, estar aqui junto com o nosso pastor Vanderlei Carceliano, junto com os levitas, porque Deus tem algo especial para a nossa vida. Enquanto nós estávamos orando, enquanto o pastor Vanderlei Carceliano estava sendo usado por Deus aqui para ministrar algo ao seu coração, a você que nos assiste, o Espírito do Senhor ministrou algo ao meu coração, ministrou uma palavra, e eu já pude sentir a presença de Deus aqui esta noite, já chorei, já me alegrei, e eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a tua vida. Eu gostaria de, junto com você, onde você estiver aí agora, que você parasse por alguns instantes, porque Deus tem uma palavra para a tua vida. Eu gostaria de ler com você um texto da Bíblia, que está em 2º livro de Reis, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 1 a seguir. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 1 a seguir. Quero louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que nos assistem neste momento pela TV Todo Dia. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe os irmãos do Facebook, Deus abençoe os irmãos também do YouTube, a todos aqueles que estão nos assistindo, todas as programações aí da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Celebrando ao Rei. Eu tenho certeza que tem sido bênção de Deus para a tua vida, e esta noite não será diferente. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1 a seguir, diz-nos a Bíblia: e a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: o que hei de te fazer? Dize-me o que tens em casa. E disse ela: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite sobre todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia todas as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. O texto que ora lemos é um texto um tanto conhecido por todos nós que apreciamos a leitura da palavra de Deus. Segundo a história bíblica, a história conta-nos acerca de uma família normal, uma família que era formada pelo marido, a esposa e os 2 filhos. E quando o esposo desta mulher era vivo,
ele era tido como cabeça da casa. E como cabeça da casa, ela não tinha tanto que se preocupar com as contas, com os afazeres, no que diz respeito ao cabeça da casa, pois era uma família perfeita, porque existia um marido. Mas a Bíblia diz que um certo dia, o esposo desta mulher veio a falecer. O cabeça da casa deixou de existir. E quando o cabeça da casa, Fábio, deixa de existir, a mulher que não tinha o que se preocupar com as contas de pagar, com o que trazer de comer, de beber para casa, ela começa a ter uma nova função. Porque ela deixa de ser a coluna e passa a ser a coluna e também o cabeça. Porque o seu esposo havia falecido. E com o passar dos dias, a Bíblia diz que esta mulher ela é surpreendida por alguns credores que batem na porta da sua casa querendo levar os seus 2 filhos, porque o seu esposo havia falecido e ficaram as dívidas. E com a morte do esposo, ela tinha que arcar com as dívidas que o seu marido havia deixado. Os credores batem na porta uma vez, ela dá uma desculpa: olha, o meu marido faleceu, eu não tenho como pagar a dívida. Os credores batem na porta mais uma vez, ela dá uma outra desculpa. Mas na terceira vez que os credores batem na porta da sua casa, eles o ameaçam. Olham para essa mulher e dizem: olha, se você não pagar a sua dívida, ou a dívida que o seu esposo deixou, nós vamos levar os seus 2 filhos para serem servos, para serem escravos, como parte do pagamento da dívida, como pagamento da dívida. A Bíblia diz então que as 2 primeiras vezes ela teve uma desculpa para dar, mas quando ela se vê numa situação de desespero, havia perdido seu marido e estava prestes a perder os seus 2 filhos, frutos de um casamento feliz, a Bíblia diz que ela se vê numa situação de desespero. E quando ela se vê numa situação de desespero, mais que depressa, ela se lembra do profeta. E ela vai ao encontro do profeta, pastor Vanderlei. Quando ela vai ao encontro do profeta, ela chega até o profeta e diz: profeta, o meu marido, que era o teu servo, ele morreu. Agora os credores batem na porta da minha casa e querem levar os meus 2 filhos para cobrar a dívida que o meu marido deixou. Profeta, o meu marido era o teu servo, mas ele morreu. A Bíblia não conta o nome deste homem, a Bíblia não fala o nome do marido desta mulher. Mas segundo o historiador aos Hebreus, Flávio Joséfo, ele escreve dizendo que o nome do esposo desta mulher era Obadias. Obadias, segundo a Bíblia, ele era mordomo do rei Acabe. Ele era quem servia o rei Acabe. Ele era a pessoa que estava próxima ao rei Acabe. Porém, ele era servo do profeta, o servo dos profetas. Ele era servo de Deus. E quando os credores batem na porta da casa desta mulher, e ela se vê numa situação de desespero, ela se lembra mais que depressa que o seu esposo era servo do profeta. Obadias, segundo a Bíblia,
Quando Jezabel deu uma ordem para que exterminasse os profetas, Obadias ouviu a ordem que Jezabel havia dado. Ele sai na frente e esconde os profetas dentro das cavernas. 50 dentro de uma caverna e 50 dentro de uma outra caverna. E a Bíblia diz que ele sustenta os profetas durante 30 dias. Durante 30 dias, os profetas foram guardados, estavam escondidos. Jezabel procura os profetas para matar, os soldados de Jezabel procura os profetas para exterminar, mas não encontra. Porque Obadias, que era servo dos profetas, ou era servo do profeta, ele ouviu a ordem que Jezabel havia dado. E ele sai na frente dos soldados de Jezabel e esconde os profetas dentro da caverna. E a Bíblia diz que Obadias sustentou os profetas durante 30 dias. Café da manhã, almoço, janta, tudo era ele quem trazia para os profetas. 100 profetas. E ele cuidou dos profetas. Com a morte de Obadias, as dívidas ficaram. E os credores batem na porta da casa desta mulher, querendo levar os seus 2 filhos. Até o entanto, quem servia os profetas era Obadias, e não a esposa de Obadias. Mas com a morte de Obadias, ela se vê numa situação de desespero. Ela se encontra numa situação desesperadora. Quando os credores ameaçam levar os seus 2 filhos embora, ela vai ao encontro do profeta. E quando ela chega até o profeta, ela olha para o profeta e diz: profeta, o meu marido, que era o teu servo, morreu. Agora os credores querem bater ou batem na porta da minha casa, querendo levar os meus 2 filhos para serem servos, para serem escravos. Profeta, eu já perdi o meu marido. Agora eu estou prestes a perder os meus 2 filhos. O profeta, fitando os olhos nesta mulher, olha para ela e pergunta: mulher, o que hei eu de te fazer? Dize-me o que tens em casa. Eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela só se lembrou do profeta porque os credores bateram na porta da sua casa. Ela só se lembrou do profeta quando ela se viu numa situação de desespero. Até o entanto, enquanto seu esposo era vivo, ela só era conhecida como esposa do profeta. Mas quando seu esposo morreu, ela teve que deixar a sua vida de comodismo. Ela teve que abandonar o comodismo e ir ao encontro do profeta. E quando ela vai ao encontro do profeta, pastor, irmãos, achando que o profeta iria solucionar o seu problema. Mas o que ela mal sabia é que o milagre que ela tanto precisava estava dentro de casa. O que ela não esperava é que o milagre que ela precisava estava dentro de casa. Ela foi até o profeta, achando que o profeta iria solucionar o seu problema. Ela só se lembrou do profeta no momento da crise. Ela só se lembrou do profeta no momento da dificuldade. Ela só se lembrou do profeta quando ela se viu numa situação de desespero. Mas quando ela se vê nessa situação de desespero, ela vai procurar pelo profeta. E o profeta olha para ela e diz: mulher, dize-me o que hei de te fazer. Eu não posso fazer nada. Dize-me o que tens em casa. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
Eu não tenho nada em casa. Mulher, você não tem nada em casa, mas o teu esposo era o meu servo. O seu esposo me servia. O seu esposo servia a Deus. O pouquinho que você tem dentro de casa, mulher, você volta para lá, porque você vai ver que através do pouquinho que tem lá dentro, eu vou multiplicar. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai realizar o milagre. Ela não entendeu o porquê é que os credores bateram na porta da casa dela. Por isso que ela foi ao encontro do profeta. Ela foi ao encontro do profeta achando que o profeta iria solucionar. E ela só se lembrou do profeta no momento da crise. E é no momento da crise que Deus quer te lembrar que não são só os profetas que podem fazer alguma coisa por você. É no momento da crise que Deus quer se revelar para você. É no momento da dificuldade que Deus quer revelar-se quem Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida. Existem muitas pessoas que nesse momento de dificuldade se lembram de Deus, se lembram dos profetas, mas se esquece que Deus, através do pouquinho, Ele pode fazer muito. Pastor, o que é que o Senhor quer dizer com tudo isso? Sabe o que eu quero te dizer? É que quando ela vai até o profeta achando que o profeta iria solucionar o seu problema. Mas o profeta olha para ela e diz: mulher, vai para a sua casa, e antes de chegar em casa, passa na casa dos teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas para eles. Mulher, antes de chegar em casa, passa na casa dos teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas para eles. Porque se ela tivesse comunhão com os vizinhos iriam emprestar vasilhas. Se ela não tivesse comunhão com o vizinho não iria emprestar vasilha. E depois que você passar na casa dos teus vizinhos, mulher, vai para a tua casa. E lá dentro da tua casa, entra você, os seus filhos, dentro de casa e fecha a porta. É nesse momento de crise, é nesse momento de dificuldade, que Deus quer revelar-se a você que não só os profetas podem fazer alguma coisa por você, mas é nesse momento de crise, é nesse momento de dificuldade, como disse o pastor Vanderlei aqui esta noite já. Deus permite uma situação para que você se una, ou para que você aprenda a se unir com a sua família e feche a porta, porque é nesse período de unidade, é nesse período de comunhão que Deus quer revelar-se a você quem Ele é e o que Ele pode fazer. Ela só se lembrou do profeta no momento da crise. E o profeta olha para ela e diz: mulher, o milagre não está comigo. O milagre está lá dentro da sua casa. Volta para a sua casa, pega os seus filhos, entra lá dentro da casa, fecha a porta. Eu venho aqui esta noite, como profeta de Deus, profetizar sobre a tua vida. Não é profeta, não é o homem, não é pastor, não é obreiro, não é bispo, não é apóstolo. É a sua comunhão com Deus que pode fazer o milagre acontecer na tua vida. É neste momento de crise, é neste momento de dificuldade que Deus quer que você feche a porta, e a
aprenda a ter comunhão com seus filhos, aprenda a ter comunhão com a sua família, porque através desta comunhão, Deus vai abrir o céu, Deus vai mover céus e terra, Deus vai fazer algo grande na tua vida, porque é neste momento que todos te abandonam, que Deus se revela quem Ele é na sua vida. Ela vai até o profeta, pastor Vanderlei, achando que o profeta ia resolver o problema dela. Tem gente achando que o homem pode resolver o seu problema. E o profeta olha para ela e diz: mulher, eu vou te dar a receita do teu milagre. Aleluia. Eu vou te dar a receita do seu milagre, porque você saiu do seu comodismo. Até o entanto, seu marido era servo, era meu servo, mas agora você vai aprender a ser serva, você vai aprender a ser cristã, você vai aprender a me adorar, você vai aprender a servir. É no momento da luta que Deus permite nós passarmos para termos mais comunhão com Ele, porque as maiores vitórias virão através do deserto, as maiores vitórias virão através da dificuldade. Pastor, o porquê de tudo isso? Pastor, o porquê de tanta crise? Pastor, o porquê de tanto isso? Porquê de tanto aquilo? Está na hora de você parar de perguntar o porquê e começar a perguntar para Deus: para que tudo isso? Porque nesse período que Deus está dando oportunidade a nós, como igreja, de termos mais comunhão, não só com Deus. Passa na casa dos teus vizinhos, porque se tiver comunhão com o vizinho, vai ter milagre. Aí ela bate na casa dos vizinhos, os vizinhos emprestam vasilha. Ela olha para os filhos e diz: vão para casa. Primeiro, ela tinha que ter comunhão com os vizinhos. Segundo, ela tinha que ter comunhão com os filhos. Porque se não tivesse comunhão com os filhos não iriam obedecer, não iam dar ouvido à voz da mãe. Ela pega a vasilha, pega os filhos e vai para casa. Quando ela vai para casa, ela entra dentro de casa e fecha a porta. A Bíblia não diz que ela orou. A Bíblia não diz que ela clamou. A Bíblia não diz que ela invocou. Mas a Bíblia diz que ela só fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ela precisava de ter um período de comunhão com sua família, com seus filhos. E quando ela começa a ter aquele período de comunhão com os filhos, com a família, Deus começou a multiplicar. Deus começou a fazer. Do pouquinho de azeite, Deus começou a multiplicar. Enchia o vaso, ela olhava para o filho e dizia: traz mais vaso. Enchia o vaso, ela olhava para o filho e traz outro vaso. Ela não orou, ela não invocou, ela não clamou, ela só fechou a porta. Ei, para de dar ouvido para quem não tem Deus. Para de dar ouvido para quem não tem crédito com Deus. Deus vai fazer um milagre na tua vida, Deus vai fazer um milagre na tua casa. Não importa a situação que você está enfrentando, essa mulher só
foi descobrir quem era o Deus do marido quando ela saiu do comodismo e foi ao encontro do profeta. Pastor, eu não estou entendendo o porquê de tudo isso. Sabe por quê? É porque você precisa sair dessa vida de comodismo que você está vivendo e fechar a porta sobre si, sobre os seus filhos, e viver um período ímpar, um período de comunhão com a tua família, porque através desse período de comunhão, Deus vai começar a abrir o céu, Deus vai fazer coisas grandes, Deus vai multiplicar. Pastor, nós estamos em crise. Meu irmão, nós estamos em Cristo. Fecha a porta da sua casa, da sua família, e viva um período de comunhão com a tua família. Aproveite este período que nós estamos vivendo e viva um período único. Tudo isso vai passar, todo este período vai passar, mas as experiências que nós estamos tendo, elas vão perdurar, elas vão continuar. Foi através daquele período de crise que eu aprendi a ter comunhão com meu pai, com meu filho, com a minha mãe, com meu marido. Eu tenho uma palavra de Deus para você. É deste momento de crise, é deste momento de dificuldade, que Deus quer que você tenha comunhão com seu próximo, comunhão com a sua família e comunhão com Ele. Você precisa ter paz com o teu próximo, com a tua família, com a tua casa, para Deus mandar um milagre do céu. Não precisa orar, não precisou clamar, não precisou pular, falar em língua estranha, profetizar, não precisou nada. Só precisou ela passar na casa dos vizinhos para emprestar vasilha. E depois chamar os filhos para entrar dentro de casa. Talvez a tua família está toda destruída, e Deus está proporcionando esse período para você unir-se com a sua família, para Deus começar a fazer algo grande na sua vida. Então perdoe quem tiver que perdoar, ame mais, sirva mais o teu próximo, porque Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Aproveite este período de crise, de pandemia, para você ter comunhão com o teu próximo, comunhão com a tua família e comunhão com Deus. Filho, traga mais um vaso. Mãe, mas não tem mais vaso. A Bíblia não diz que o azeite parou. A Bíblia diz que os vasos acabaram. Quando os vasos acabaram, o azeite parou. Mas para Deus multiplicar o azeite, precisou ela sair do comodismo, ter comunhão com o seu próximo, comunhão com a sua família e comunhão com Deus. Aonde você estiver aí agora, independente do seu credo religioso, se você está em casa com a sua família, eu quero que você, por um instante, pare, reflita como está o seu convívio com a sua família. Quem sabe você nunca sentou com a sua família como você sentou hoje para assistir um culto.
Deus permitiu tudo isso para você sentar aí na televisão, no seu celular, está aí na internet, para você refletir. Você precisa ter comunhão com a sua família. Você precisa ter comunhão com o seu próximo. Você precisa ter comunhão com teu Deus. Aonde você estiver aí agora, eu quero orar por você. Eu quero pedir para que Deus alcance a sua casa, alcance a sua família. Com permissão do nosso pastor, eu quero orar por você. E eu gostaria que você, onde você estiver aí agora, pare por um instante. Se você estiver próximo da sua família, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Olhe dentro dos olhos dessa pessoa. Diga para ela o quanto você a ama, o quanto você precisa dela. Diga para essa pessoa o quanto essa pessoa é especial para você. Quebre as barreiras, quebre as diferenças, quebre os grilhões do diabo. Quebre tudo aquilo que o diabo quer pôr ou impor, para você não receber a bênção. E aproveite esse período para ter comunhão com essa pessoa que faz parte da sua família. Ter comunhão com o seu próximo. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, Deus que está sentado no alto e sublime trono, que vê todas as coisas, que contempla todas as coisas. Deus que está conosco aqui agora no templo, Senhor, está celebrando ao Rei, mas está também com teu filho e a tua filha dentro de casa, no automóvel, no comércio, no hospital, aonde o teu filho e a tua filha estiver neste momento. Que o Espírito do Senhor visite-o de uma forma especial nesta noite. E que esta palavra, Senhor, possa entrar no âmago da alma de cada um dos seus filhos. E que eles possam, ó Deus, ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com o seu próximo, ter comunhão com seus familiares. Porque só haverá vitória se nós aproveitarmos esse período, Senhor, para termos comunhão uns com os outros. Eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aonde estiver o meu irmão, alcance ele agora e ministre sobre a vida dele a tua bênção, a tua paz, a tua proteção, o seu milagre. Visita esta casa, esta família, este lar, ó Deus, que estava em pé de guerra, este casamento que estava prestes a se acabar. Que o Senhor mude a história deste casamento, mude a história desta família. Visite o esposo da sua filha, visite os filhos da tua filha agora, visite a sua filha, que tanto tem orado, que tanto tem buscado, que tanto tem apresentado a casa, a família, em oração. E eis o momento, Senhor, que o Senhor preparou para realizar o milagre. Eu quero nesta noite, como teu servo, ministro da tua palavra, profetizar a bênção do Senhor sobre esta casa, sobre esta família, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você que crê, recebe esta oração, recebe esta palavra, diga comigo, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar ao Senhor.